Galera, mais um capítulo da série Vídeo Basicão. E hoje eu vou colocar esse rapazão aqui em um novo harém, né? Dar continuidade no projeto Label Hold, beleza? Deixe sua curtida e continue no vídeo para mais detalhes. Vamos lá! Olha aqui o novo harém do galo Hold. Essas galinhas já estão em produção. Eu tive que separar algumas, pois é problema, né? Quando você deixa galinhas que não estão produzindo com galinhas produzindo, é meio problemático. As outras ficam entrando nos ninhos, bagunçando tudo, aí complica. Além do mais, fica mais difícil você fazer uma alimentação correta. Deixa eu soltar o galo aí. É impressionante como essas galinhas, elas estão assim num tamanho uniforme, né? São todas irmãs. Ainda vou tirar duas daqui. Aquela dali, ó, ela tem um problema. Ela só enxerga de um olho. As aroinhas, olha lá como ela fica tentando ver o galo. E aquela outra de pescoço emplumado também vou tirar daqui. E é uma galinha bem bonita, larga, tá vendo? Uma delas estava um pouco triste, se não me engano, deixa eu ver. Aquela lá do canto. Aí eu tive que fazer o toque para ver se tinha ovo na cloaca. Tinha um ovo, tava tipo preso. E ontem ela jogou esse ovo para fora, mole. A casca mole. Mas aparentemente está melhor. Tenho medo de ter quebrado algum ovo dentro, com a casca bem fininha, e dar infecção, e aí a galinha não escapa de jeito nenhum. Bom, antes de falar um pouco mais sobre o acasalamento ou cruzamento deles aqui, vou mostrar as outras que eu separei. Olha só, um galinheiro aqui por enquanto, né, provisório, que eu tinha que separar as galinhas. Como eu falei para vocês, as outras já estão produzindo, essas não. Uma coisa interessante para mostrar para vocês. Essas Rhodes, essas vermelhinhas mais escuras, são irmãs assim de ninhada, né? Nasceram na mesma ninhada daquelas lá de pescoço pelado que já estão produzindo. Essas de pescoço pelado menores aí, elas têm um mês de diferença para essas Rhodes. Então, as Rhodes ainda não estão produzindo, porque a Rhode, como raça pura, ela não é tão precoce, né, como a maioria das galinhas híbridas por aí, as mestiças. A de pescoço pelado, como vocês podem ver, já estão assim bem mais desenvolvidas, maiores e produzindo. A genética delas é diferenciada. Então aqui provisório ainda, galinheirinho, água na bacia, não é a forma correta. Ainda vou instalar os bebedouros automáticos, porque a água assim na bacia ela suja muito, estraga rápido. Você tem que estar trocando aí pelo menos 2 vezes por dia. E aqui quero fazer da mesma forma dos outros galinheiros ali, os mais recentes, né? O piso suspenso, por isso tem essas madeiras atravessadas aí. Tá nivelado aquela madeira do meio lá com a da ponta. E o nível dessa aqui vai dar no chão lá, ó. Tem que colocar uma madeira atravessada ali no meio, embaixo, né? Então vão ser 2 pisos suspensos. Só que nivelar lá e nivelar cá. Se eu fosse nivelar esse pelo da ponta, ia dar nessa altura aqui. Aí essa parte aqui ia ficar quase que inviável. Ia ficar um galinheirinho muito baixo, a cobertura, né? Ia aquecer demais. Então, além do piso suspenso que vou fazer, vou colocar os ninhos na parte de lá e fazer um poleiro aqui, se estendendo para o lado de fora. Beleza? Além do mais, devo colocar algumas proteções nas laterais, em volta. Aquela de pescoço pelado ali, mais vermelhinha, ó, no meio, ela é da idade das mais velhas, que já estão produzindo. Porém, ela é praticamente uma Rhode de pescoço pelado, né? Por isso, ela não é tão precoce como as outras.
Aqui é a genética ainda daquelas Label Rouge, aquelas amarelinhas, que nem é o Label Rouge que veio direto da casa de ração, né? Acho que ela já tem um sangue de galinha caipira, de cruzamentos que o antigo dono fez lá na criação dele. Aí uma informação importante, esse galo, ele é avô dessas galinhas. Porque ele é pai daquele de pescoço pelado. Esse mais vermelhinho. Então aqui os filhos desse cruzamento vão sair mais puxando para o lado do galo. Aí eu vou pegar lá o frango de pescoço pelado homozigoto, irmão dessas galinhas, cruzar com as Rhodes, provavelmente as mais velhas, e os filhos dessas vão acasalar com as filhas do outro galo lá, do irmão delas. E aí eu acho que mais uns 2 anos, mais ou menos, eu consigo estabelecer a genética, né, um Rhode de pescoço pelado. Que um inscrito perguntou se tinha como fazer a galinha ficar uma Rhode pura com o pescoço pelado. Se não seria assim ainda uma mestiça, mas não. Porque, se não me engano, até 5 gerações você consegue apurar a raça, né? E aí você vai ter somente o pescoço pelado como diferencial, mas a genética completamente da raça que você está utilizando nos cruzamentos. No caso aqui, a Rhode. Quero fazer isso também ainda com o Plymouth Rock e também com o New Hampshire. Olha lá, acabou de pôr polaca homozigoto e elas já estão botando ovos grandes, viu? Ovos grandões. Aqui, ó. Algumas ainda estão na muda de penas e elas fazem uma bagunça, ficam tirando o capim do ninho. Hoje mesmo eu coloquei o capim lá, ó, a cama do ninho, né? E elas já começaram a tirar de novo. São as galinhas que não estão produzindo. Mas aqui a produção já está aumentando de novo. E logo logo eu começo a separar ovos aí para incubação. Aqui, ó, segue a mesma história das frangas, né? São da mesma ninhada. Claro, eles não são irmãos assim de sangue, mas nasceram a mesma ninhada, tem a mesma idade. E o de pescoço pelado já está muito mais avançado, muito mais desenvolvido. Olha só o esporão dele lá. Com certeza, se colocar ele com as galinhas, ele já faz a cópula, né? E os Rhodes, nem sinal do esporão ainda. Ou seja, ainda vão se desenvolver um bocado. Mas não vai demorar muito porque já estão num porte muito bacana. Já são frangos grandes, tá vendo? Eu nem queria, mas vou ter que separar esse. Porque eu vi que ele já está batendo nos outros. Logo que ele já tomou forma de galo, né? Ele tá começando a espancar os outros. Eu vou ajeitar ali umas baias e vou separar ele. E logo logo eu coloco ele com as galinhas para poder reproduzir. Aqui vou reformar essas 2 baias para separar os galos. Aqui umas telhas velhas de Eternite quebradas, né? Para parar as fezes desse daqui. Esse daqui, coitado, ele se caga de medo desse polaco. Acho que eu vou ter que colocar ele lá para baixo porque estressa demais. Ele tá numa muda de penas bem severa, tá vendo? Olha. E aqui, meus amigos, lembra daquelas franguinhas que eu separei que o desenvolvimento estava muito abaixo das demais? Elas deram uma recuperada muito boa, mas mesmo assim vejam que elas não chegam nem aos pés daquelas outras Rhodes que mostrei no início do vídeo, que são as irmãs delas.
Por isso que eu falei, quando eu mostrei elas aqui logo que separei, né? A gente consegue até recuperar, mas é bem difícil e normalmente se descarta para a reprodução. Porque a genética não é tão boa quanto a das outras. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!